Eu já vi entrevista sua e que você fala, né? Tu cita, porra, questão de extraterrestre e tal, coisas que você acredita, experiências aí. Como é que foi sua inserção nesse mundo aí, cara, né? E aí tem o Urandir lá, né? Com a. Como é que é o nome, cara, do grupo lá da. Dáquila, com Dáquila. Isso. Então, Como é que é isso, cara? E que aí vai até pô, o ET Bilu e fala, entra nessa parte da tua vida aí com todo o conhecimento que você acredita em relação a isso. tá. Vamos lá. Deixa eu elaborar aqui melhor para não ficar uma coisa tão. Porque a maneira como isso é tratado na internet, por muitos canais, é uma maneira muito covarde. E o que eu chamo de covarde? É porque você não vai atrás da informação. Aquele segundo caminho ele é muito específico, entendeu, Glauber? Para a gente não poder ficar vulgarizando coisa que não é para ser vulgar. Vamos lá. Eu nunca tive aquela ou aquela coisa que muita gente tem de querer ver nave espacial, ver ET, nada disso. Nunca tive essa parada. Eu tenho uma relação direta com Jesus. Ele é o meu libertador, ele é o meu orientador, o meu modelo, é o que eu procuro seguir, padronizar a minha vida. Só que eu sempre busquei informação sobre várias coisas, várias perguntas, porque uma coisa que acontece, um sinal de que você está expandindo a sua consciência, é quando você começa a fazer mais perguntas do que você fazia. Então eu comecei a fazer perguntas, perguntas e perguntas. Um dia eu estava na internet e eu vi um documentário chamado Terra Convexa. Esse documentário me chamou a atenção assim de uma maneira especial. Ele tinha 1h40 de duração e eu sou um aficionado por documentários, né? E eu cliquei lá para ver. Eu sou o tipo de pessoa que nunca tive essa necessidade de saber se a Terra era plana ou se era convexa, nunca passou pelo meu escopo de prioridade. Comecei a ver o documentário e ali eu comecei a colar a placa literalmente. Documentário muito bem feito, muito bem respaldado. Ele está na internet, está no YouTube. Só que eu terminei o documentário tão impactado que eu falei: bom, deve estar todo mundo morto desse documentário, porque ele contradiz toda a história, né, que a NASA conta, que o sistema conta. Mas eu fui ver de novo, porque eu falei: eu quero ver de novo. E fui ver de novo. E aí eu procurei esse pessoal, o grupo de Dáquila, para poder conhecê-los. Eu falei: cara, eu quero entender mais sobre isso, né, sobre essa. Como é que eles tiveram essas informações de poder fazer esses experimentos em locais específicos e tal. Aí fui atrás do canal do Rafael Hungria, que é um amigo que eu tenho hoje, de lá. Entrei em contato com eles e aí, despropositalmente, porque eu fui falar sobre Terra Convexa, acabei conhecendo o trabalho de Dáquila Pesquisas, Instituto Dáquila Pesquisas. E eu gosto muito de arqueologia também. Sempre gostei muito de arqueologia. Até porque sempre fiz perguntas: como é que as pirâmides foram parar naquele lugar, qual foi a tecnologia que conseguiu botar aquelas pedras pesando toneladas naquela época, enfim. O segredo é fazer perguntas, né, cara? Porque então, é cada coisa que, tipo assim, você precisa se perguntar, né? Como, né? Exatamente. Falei: cara, como é que foi isso? Pelo amor de Deus. E aí, cara, quando eu cheguei neles, veio a questão e a história do ET Bilu, né? Eu não sabia que o ET Bilu estava ligado diretamente a Dáquila, né? E aí eu olhei, achei muito interessante, comecei a minha pesquisa. Mas eu confesso que eu sou psicopata em pesquisa. Eu vou muito fundo, eu vou rabiscando, eu sou criterioso. E aí, cara, que começou ao entendimento prioritário. Quando a gente fala extraterrestre, é o que está fora da Terra. Simples assim. Não quer dizer. O sistema, até isso, ele fez a configuração boa no ET, né, no filme. Você fala ET, você lembra daquele bicho de cabeça do Uhum. ET, né? Vem imediato na mente. Né? O ET, uma figura, né? Bah, 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 bah. E não quer dizer E isso. tudo isso foi pensado na tua visão. Óbvio que foi, óbvio que foi. Até para esse momento que vai agora, que eles já estão aparecendo com mais intensidade, com as luzes e tal, enfim. Tá. Isso vai acontecer muito mais forte agora nesse tempo presente. Mas já era uma coisa, era uma programação preditiva. E aí eu fui entender quem era o ET Bilu e o que acontecia lá em Dáquila, lá em Campo Grande, mais precisamente em Corguinho.
E eu fiquei intrigado com tudo aquilo. Eu falei, pô, não é possível que as coisas tenham sido ocultadas dessa forma e dessa magnitude, né? E aí, Glauber, eu entendo uma coisa que eu aprendi que ciência é tudo aquilo que você pode comprovar. O experimento científico necessariamente precisa passar por uma prova concreta. E eu, por estudar a Bíblia, né, eu sabia que a Bíblia, em diversos momentos, ocorreram episódios em que os anjos, que também eram chamados de mensageiros, interagiam com as pessoas da época, ou para livrá-las de alguma coisa que ia acontecer, ou para dar uma diretriz, uma orientação para elas seguirem num caminho específico. Isso é uma constante na Bíblia. É uma coisa cíclica. Inclusive, eu tenho um vídeo gravado no meu canal chamado Os Mensageiros, onde eu relato ali mais de 14 passagens, dando biblicamente, respaldando, em que os anjos interagiam com as pessoas. Ora, fisicamente, e ora, bioplasmático. Então, ora eles estavam como luz, e ora eles estavam físicos. Exatamente como acontecia lá em Dáquila. E eu fiquei remoendo até um dia que eu falei, quer saber, eu vou pegar o meu avião e vou lá. Eu vou querer fazer parte de uma atividade de campo, que é uma coisa que tem constante lá a cada mês, para ver se isso realmente é verdade. Eu preciso ver para confirmar a minha crença. É porque, nesse momento, como é uma coisa que fugia do escopo do meu entendimento, eu falei, cara, eu preciso ir lá. Porque, se for mentira, eu já vou desmembrar logo isso e vou... Mas se for verdade... saiu da Flórida e foi para lá. Saí da Flórida e fui para lá. Queria mesmo... Sim, mas se for verdade, muita coisa muda para minha cabeça. Isso é um fato. Né? Beleza. Antes de eu ir, eu vi uns vídeos do Danilo Gentili, que já tinha sido convidado para ir lá. Porque teve uma época que ele queria dar uma entrevista e ele falou para convocar a imprensa que ele ia dar uma entrevista para desmistificar tudo isso. Beleza? E aí o Danilo... O ET, no caso, né? Isso. O Danilo foi, interagiu com ele, conversou com ele e tal. O cara da Record foi, interagiu com ele, conversou com ele. Isso está gravado em vídeo na internet com vários vídeos. Nítido, audível para quem quiser ouvir e ver. E eles adulteraram a experiência que eles tiveram e montaram uma história mentirosa, montando como se o Urandir fosse o Bilu. Se ele tivesse vestido, né? Exatamente. Tá. Uma montagem patética, ridícula. Bom, primeiro ponto aí desse recorte. O nome dele não é Bilu, é Idibel. Né? O Bilu é que nesse momento ele se apresentou dessa forma para ficar uma coisa mais jocosa, uma coisa menos pesada, para não ter um impacto muito grande com o tamanho dessa dimensão do que é, de fato. E esse nome até vira chacota um pouco, né? Exatamente, mas era proposital. Segundo ele, ele fez de propósito para causar esse rebuliço todo aí mesmo. E aí causa o interesse através disso. Exatamente. Você matou a charada. Tá. Aí eu fui lá. E fui lá na minha primeira atividade de campo. Em Mato Grosso do Sul, na cidade de Corguinho, ali embaixo naquela região, é onde tem a maior anomalia eletromagnética do Brasil. Está exatamente ali. Então, ali existem muitos vórtices de energia onde coisas interessantíssimas acontecem. Bom, a primeira experiência que eu tive lá foi que eu vi uma quantidade de nave espacial passando de um lado para o outro que eu fiquei completamente... Era novo para mim, né? Porque eu nunca tinha visto. E lá você vê toda hora passando de um lado para o outro. E você já vai sabendo disso e esperando por isso, né? Inclusive eu não fui esperando ver nave espacial. Não, mas eu digo o próprio ser lá, né? O ET, né? No caso. Sim, sim. Você já tinha visto o vídeo do Danilo Gentili, viu essa chacota que foi criada e você foi lá ter essa experiência. Eu fui lá para ver se... Porque eu já tinha visto ele falando com o Danilo. Mas eu queria ver se eu ia ouvir. Perfeito. Aquele momento, né? Tá. Fui fazer a prova dos 9, né? E aí, cara, quando eu vi essas naves espaciais, já é uma coisa louca, né, o Glauber? Porque, pelo menos para mim, né? Eu nunca tinha visto nada igual. E não é uma, são duas, são várias. Aí eu
já tomei um baque, né, de olhar, e fiz os exercícios lá de caminhada em lugares específicos, porque você lá consegue aumentar o seu entendimento. Realmente a sua mente ela expande muito, porque lá, por conta do campo eletromagnético daquela região, você melhora muito, cara, o teu entendimento. É muito difícil eu te explicar sem que você vá na experiência. Mas aí tudo bem. Chegou a noite, nós fomos para a atividade e sempre é na mata, porque a quantidade de energia que eles carregam tem que ser dividido com a natureza, porque senão a gente não consegue ficar perto. Você entendeu? É muita energia. Então, primeiro você tem que modular para você sintonizar, para você ficar ali naquele ambiente. Ô Sandro, só para não deixar passar esse momento da espaço, Do da... céu. Oi? Do céu. Isso, que você viu várias naves passando. Uhum. Tem vários vídeos na internet que aí, pô, os cientistas vão falar, né? Não, isso aí é flash de luz, que é um efeito e tal, e que não é nave, né? O que você viu? Você viu realmente num formato ali ou tu viu luzes passando? Como é que é isso, cara? Cara, ora você tem alguma coisa mais densa, né? E ora você tem uma coisa bioplasmática mesmo, porque ela não é como no filme de Hollywood, Que tu entendeu? vai ver ali, exatamente. Ela pode ser também, mas ela geralmente é bioplasmática. Tá bom. Só que a maneira e a velocidade, você já vê que não é uma coisa como uma estrela ou como um satélite do Elon Musk. Não é. Você já percebe ali que você tem um entendimento normal para poder saber Te daquilo. perguntei justamente porque quem tá ouvindo pode falar, pô, calma aí, o cara viu um monte de luzes lá no céu, igual eu vi aqui também na minha cidade. Aí te dando a Não, oportunidade para diferenciar. Sim, não, mas é notório. Quando você vai, é notório. Qualquer um que for vai identificar. Tá bom, cara. Beleza. E aí, cara, quando foi para a experiência da noite, e quando ele chega, né? Ele chega através de um portal, que é meio que um barulho de uma palma, né? E ele chega. Mas antes de eu ir lá, deixa eu voltar só um recorte aqui. Eu comecei no estudo a entender o propósito dessas mensagens. Porque, veja bem, não faz sentido eu que tenho uma relação direta com Jesus, né? Porque fica logo na cabeça isso, né? Pô, isso pode ser o demônio, né? Todo mundo fala isso, né? Aí eu fui ouvir o propósito dessas informações. E tudo aquilo que acontecia era justamente uma orientação e uma prevenção contra o governo oculto. Então, ó, vou te dar uma que aconteceu agora, Tá. em outubro do ano passado. Ó, eles vão tirar a carne normal de circulação e vai entrar carne sintética para intoxicar vocês. Hoje eu acabei de postar no meu Instagram que já está em vários mercados a carne à base de planta. Estão tirando do mercado o boi e substituindo pela carne falsa. Só que essa carne falsa vai intoxicar todo mundo, vai manter as pessoas bem inflamadas, tá? Então, várias coisas e propósitos, inclusive o experimento da Terra convexa. Sim. Foi ele que orientou. Aí eu fui ligando os pontos, falei, cara, não faz sentido, né? Vamos supor que fosse o demônio, vamos dizer assim, né? Ele revelar as ciladas do próprio demônio, não consegui encontrar nexo nisso, tá? Beleza. E aí, cara, quando houve a manifestação física, né, verbal, não veio só ele, veio mais outros dois, né, que são o irmão dele e um outro que dando orientações práticas, né, divisões para esse mundo que está acontecendo, justamente sobre tudo isso, cara, que está acontecendo agora. Ó, a inversão do campo magnético, que está chegando aí a mini era glacial, e é isso aí, papapá, papapá, papapá. Então, o propósito da informação é o que me chamou a atenção, porque eu falei, cara, eu penso a mesma coisa, eu falo sobre as mesmas coisas, então isso está vindo de uma outra dimensão, vamos dizer assim, muito próximo do que eu já vi na própria Bíblia. As orientações, eu vou te dar um exemplo. Quando Jesus estava para nascer, Maria e José receberam a visita do anjo, cara. E o anjo falou, ó, sai daqui que o cara vai matar todo o primogênito. Entendeu? Eles entraram ali, no caso, como um mensageiro, mas foi um anjo, né? Que apareceu. E essas interações tiveram durante várias coisas. Então, resumindo, Glauber, e outras vezes que eu fui lá, porque eu já não fui só uma, né? Eu vi uma quantidade maior. Teve uma noite que foram mais de 10 naves passando, uma do lado da outra. Então, foi muita coisa, né?
E o propósito, as informações e as orientações sempre em prol da sociedade, do povo de bem, revelando com informações até que a gente não pode nem falar aqui, o que esses caras do governo oculto estão planejando para esse tempo, em termos de clima, em termos de reset financeiro, em termos de doenças, de próxima pandemia, de tudo isso. Então, cara, foi uma experiência muito incrível, foi uma experiência muito diferente, tá? E para mim, divisora de águas, porque são coisas sobrenaturais demais, né, que acontecem, que estão no mesmo caminho de intenção de toda pessoa de bem que quer orientar outras pessoas para o que está acontecendo. Se eu pudesse resumir, é isso. Você viu, então, visualmente, você viu e ouviu o ser. Vi e ouvi. Tá. Vi e ouvi. E É aí, claro que não é claro que não é com uma nitidez como eu estou te vendo. Pode ser também. Mas no dia que eu vi, era mais uma silhueta. sim, sim. Isso que eu ia te perguntar. O que te fez crer que aquilo é real? Porque você citou o Danilo Gentili que fez chacota, né? Sim. Aí o Danilo Gentili fez chacota porque ele é um comediante ou ele fez chacota porque ele não acreditou igual você? Porque poderia ser uma silhueta de qualquer outro ser ou qualquer outra pessoa fantasiada e tal. Como é que tu interpreta isso? E como é que você passa pra gente o que você viu, né, de fato, né? Por que te convenceu? Então, aí vamos lá. Já me fizeram essa pergunta, porque, Sandro, Milhões de pode ser. vezes, sim. Sim, não, sim. E tudo bem por isso. Pode ser um demônio disfarçado de bonzinho. Bom, nós somos seres pensantes, né? Se eu não tenho nenhum pacto, nenhum contrato, nem nada, o que ele quer de mim, se eu já não tenho isso, né? Então, primeiro ponto é esse. Segundo, se ele está aparecendo para me dar uma informação que é justamente aquilo que eu sei que vai acontecer vindo do governo oculto, qual é o propósito disso? Não faz sentido, nem menor sentido. Agora eu te faço uma pergunta, Glauber, que eu aprendi a responder pergunta com outra pergunta. Sim, sim. Eu não sei a tua crença, Ah, mas se aparecesse um anjo do demônio na sua frente hoje, você saberia identificar que ele é do demônio ou se ele é de Deus? pois é, cara. Primeiro, se aparecer um anjo, né? Um anjo. Aí difícil você acreditar, né, o que que é aquilo, né? Porque é algo que você, né, nunca viu, você vai ter uma experiência diferente. E aí eu me conecto com o que você falou, né? Eu vou interpretar se é de Deus ou se é o demônio pela mensagem que vem, né? É um dos critérios, é um dos critérios. É um critério razoável, né? O Agora, o segundo demônio critério, talvez ele também pode usar uma mensagem, né? Justamente para me seduzir, né? sim, mas aí ele é te seduzir buscando ter contigo algum tipo de proveito ou ganho, certo? É, É justamente nesse momento que muitos artistas de Hollywood fazem o pacto. Mas nesse caso não tem pacto. Não existe isso, entendeu? Então eu não vejo fundamento, nem sim, propósito. sim, Entende o que eu estou falando? sim, Porque se houvesse, olha, eu vou te seduzir para daqui a pouco eu sentar contigo e tu firmar um pacto comigo para tu poder ser meu e eu vou te dar tudo. Ok, eu entendo isso, mas não tem isso. sim. Entendeu? Beleza. Segundo ponto, segundo aspecto, é que a gente tem dentro da gente o chamado Espírito Santo. Não sei se você acredita ou se você não acredita. Totalmente. Mas o Espírito Santo, ele é o teu orientador para tudo na vida. Acontece que essa conexão, lembra que eu te falei da pineal, de outras coisas? Uhum. Ela está abafada na maioria das pessoas. Você não consegue ter sensibilidade espiritual para discernir absolutamente nada. Então, quando alguma. Você já entrou em algum lugar, Glauber, tu viu que a energia estava pesada e tu sentiu na hora? Com certeza. Eu também. O que é isso? É o Espírito Santo dizendo para você: sai daqui, que aqui alguma coisa não está legal. Agora, você já entrou no local onde você se sentiu muito bem, cara? Você sentiu uma paz diferente, uma coisa tão leve. Já Sim, sentiu isso? sim, várias vezes também. É exatamente isso. E na questão do Então, Espírito Santo, cara, dependendo da tua conexão, né, dentro da tua crença, né, você vai ter uhum, momentos de luz e que você vai sentir a presença o tempo todo, né?
Exatamente. E quando você está no momento ali mais, né, que é aquele modo macaco que você citou antes, você não sente em momento algum a presença, é como se não convergisse, né? Uma coisa, né? Nesse momento é como Exatamente. se o Espírito Santo te abandonasse, né? Não é que ele te abandona, mas você não está permitindo a conexão com ele. Logo, Exatamente. ele não se apresenta, no caso. É como se fosse um GPS, uma bússola, por exemplo. Ele é a tua bússola. Então, se você está andando para cá, ele está te orientando, você pode ir, cara. Vai ali que está tudo bem. Agora, tem um momento que não existe bússola, tu está perdido. Sim, Então, nesse momento, você não tem capacidade de discernir absolutamente nada, né? sim, sim. Então, a minha experiência foi nesse sentido. O que eu faço com essa experiência? Eu aproveito e retenho aquilo que foi importante, a mensagem pela qual foi passada bate completamente com tudo que está acontecendo. São mensagens preventivas, são mensagens que visam ajudar pessoas. Agora, o porquê que essas coisas acontecem? Bom, aí eu tive que mergulhar na Suméria, entender uma série de outras coisas que eu não teria nem tempo aqui para poder exemplificar. O que eu quero dizer, para ficar num senso comum, é que a Bíblia Sagrada relata centenas de episódios de interações de anjos, ora físicos e ora bioplasmados, da mesmíssima forma. Só isso. Agora, o que Deus vai fazer com isso, o que vai trazer, o Criador vai fazer com isso, eu não sei. Mas eu não posso me furtar de sempre, quando for perguntado, tentar ser o máximo fidedigno com aquilo que eu vivi e aquilo que eu já experimentei. Tá? Essa é a verdade dos fatos daquilo que eu vivi. Sim.